Então, bom dia. Vamos continuar com a nossa termoquímica, né? Hoje a gente vai fazer uma série de exercícios, não vai ter um conteúdo não, né? Hoje a gente tem uma série de exercícios, vamos colocar 6 quesitos para a gente responder, né? E poder fazer as atividades que serão enviadas. Deixa eu apresentar a tela. Então, hoje vamos resolver algumas questões de termoquímica, né? A variação de entalpia, onde a variação da entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Entendeu? Então, vamos combinar uma coisa. Vocês preferem tentar responder ou quer que a gente já responda e vocês fiquem só visualizando? Pode falar. Sim, eu responda, é melhor. Você responda, quer dar um tempinho para responder? Então, eu vou colocar a pergunta e vocês têm um tempinho, mais ou menos uns 5 minutos, para tentar responder, tá bom? E aí a gente volta com a resolução, tá? Qualquer pergunta que tiver durante a resposta que vocês estiverem fazendo, quiser fazer alguma pergunta, tiver com alguma dúvida, é só perguntar. Então vamos lá, responder. Já que a maioria não está conseguindo responder, né, a gente vai analisar a questão e fazer a resolução. Então observe o seguinte. Ele diz, considere as seguintes entalpias de formação e a reação citada. Então, na tabela, ele tem as energias de formação de cada substância que está envolvida na reação. Então temos os compostos H2O, que é a água, a energia menos 285,8, o CO2, gás carbônico, menos 393,5 e o etano, C2H6, com menos 84,7 kJ por mol. Então a reação é C2H6 mais 7 meios de O2, 2 CO2 gasoso, mais 3 água líquida, H2O. Aí a gente observa que na reação existem 4 substâncias reagindo. O etano, o oxigênio... não é que eles têm 4 reagindo, tem 2 reagindo, produzindo 2. Tá? Então temos o etano reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. E aí, na tabela, a gente só tem 3 energias, né? Energia de 3 substâncias. Lembrando que a tabela fornece a energia de 1 mol de substância. Se ela só fornece 1 mol de substância, deveremos multiplicar pelo valor estequiométrico da equação. E qual é o valor estequiométrico da equação? No caso do CO2, por exemplo, eu tenho 2 CO2. Então, esse 2 é o valor estequiométrico da equação aqui. Ó. E na água, 3. Então, como eu só tenho 1 mol de energia, e a equação mostra que eu tenho 2 mols de CO2 e 3 mols de água, eu tenho que multiplicar aquela energia por esses valores. Tá? O etano tem 1 mol. Beleza, então não precisa multiplicar por nada, já é ele mesmo. Certo? E a gente observa que o oxigênio, ele não participa das informações de energia. Isso a gente viu em aula anterior, que substância simples no estado padrão, ela tem energia igual a 0. Então não é necessário informar aqui que o O2 tem energia igual a 0. A gente não está, se ela não está sendo indicada, a gente não vai utilizá-la na nossa resolução, ou seja, no nosso cálculo. Então, tem uma fórmula, ΔH, igual a HP menos HR. Ou seja, entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tá? ΔH é igual. Então, vou abrir um colchete, certo?
para colocar as energias envolvidas no produto. Produto é o que está à direita da seta. Produto é essa parte aqui. Certo? Depois eu coloco o reagente, que é essa parte aqui. Como o oxigênio não entra, eu só vou colocar o etano. Então, eu tenho 2 mols de CO2. 2 mols de CO2. Coloca aqui 2. Abro um parênteses para colocar a energia relacionada ao CO2, que é de menos 393,5 kJ. Fecho o parênteses. E o produto possui outra substância que é a água. Então, vou colocar mais. A quantidade estequiométrica, 3 mol. Abro um novo parênteses. E aí coloco a energia da água, que é menos 285,8 kJ. Menos 285,8 kJ. Então, não tenho mais nenhuma substância no produto para ser colocado. Fecho o colchete. Tá? Coloco o sinal da fórmula, que é de menos, e abro um novo colchete agora para o reagente. E vou colocar a energia. Ora, se eu só tenho uma substância no reagente, tanto poderia ser no reagente quanto no produto, se eu só tiver uma substância, o parênteses fica opcional. Agora, se você quiser deixar com mais estética, vai eliminar todos os parênteses para depois eliminar todos os colchetes, aí você pode colocar dentro de um parênteses. Mas eu não costumo fazer isso não. Eu só tenho uma substância, eu coloco direto dentro do colchete. Então, a energia do etano, a energia de formação é de menos 84,7. E aí fecho o colchete. Só vou resolvê-lo lá no final. ΔH é igual, e aí eu vou resolver o que está dentro do parênteses no produto. Então, 2 vezes menos 393,5 vai ser igual a menos 787. Ora, mais vezes menos. Eu tenho mais, que está separando as substâncias, e menos da energia. Mais vezes menos é menos. 3 vezes 285,8 dá 857,4. Aí eu fecho o colchete. Repito o sinal da fórmula, menos, e abro o colchete e coloco de novo aqui, ó, 84,7 e fecho o colchete. Agora vamos resolver os colchetes. Tá? ΔH é igual, então, menos 787 menos 857,4 vai ser menos 1.644,4. E aí eu vou agora para o reagente. Eu tenho menos da fórmula e tenho menos da energia. Menos vezes menos é igual a mais. Tá? Vou ajeitar aqui. Mais 84,7. ΔH vai ser igual... Olha, eu tenho um sinal negativo e um sinal positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio e coloco o sinal de maior valor. No caso aqui, quem tem maior valor é o negativo. Então, menos 1.644,4 mais 87,7 vai ser igual a menos 1.559,7 kJ por mol. Ok? Então, temos um equívoco aqui na alternativa, tá? Ela está dizendo que é mais, mas ela é negativa aqui, ó. Vou consertar isso aqui. Ela é negativa, tá bom? Então, por quê? Porque toda a combustão é negativa. Isso deve ter sido na hora
da digitação. Tá? O sinal de mais é perto do de menos, aí pode ter na digitação ter batido errado. Mas aí a gente tem uma energia negativa por se tratar de uma combustão. E a gente já sabe que toda combustão é exotérmica. Se a energia é liberada, nós temos uma energia, uma entalpia ou uma reação exotérmica. Ok? Entenderam? Consegue fazer o próximo? Gabriel, conseguiu, Gabriel? Não. Ai, tela travada direto. Olha aí o segundo. Joane, o seu deu positivo porque você deve ter feito na sequência que está a equação. A sequência é invertida. Tá certo? Foi, professor, eu fiz na sequência. Não pode. Você tem que fazer de trás para frente. Se você fizer na sequência, ele vai dar o sinal invertido. Certo. Tá certo? Certo. É só inverter tudinho, que agora dá o resultado certo. Tá bom. A gente já pode corrigir? Então, observe que, de acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, então eu tenho a equação C2H2, que é o gás etino, também conhecido por acetileno, mais 5 meios de oxigênio, produzindo 2 gases carbônicos, CO2, mais 1 mol de água líquida, H2O. E aí a gente observa mais uma vez que o oxigênio não está presente nas informações das energias. Isso indica que o oxigênio está no estado padrão e tem energia igual a zero. Então, dados as energias de formação do acetileno, mais 226,5 kJ, a energia de formação do CO2, menos 393,3, e a energia de formação da água, menos 285,5 kJ. Indique o valor da entalpia padrão de combustão. Então, ele está pedindo que a gente informe qual é a energia padrão de combustão do acetileno, C2H2, em kJ por mol. Se é uma combustão, a gente já sabe que essa combustão é exotérmica, ela libera calor, tá? Então, ΔH é igual a HP menos HR. Lembrando, produto está após a seta e o reagente está antes da seta. Então, eu começo pelo produto, começo pelo que está depois e termino pelo que está antes, certo? Então, eu tenho o ΔH igual, aí abro um colchete para botar as energias do produto, tenho 2 mols, né? Tá aqui, ó, 2 mol de CO2. A energia fornecida é de apenas 1 mol. Então, tenho 2 vezes menos 393,3. Fecha um parênteses. Temos a energia da água, então mais. Como a água só tem 1 mol, abro um parênteses e coloco a sua respectiva energia. Menos 285,5 kJ. Fecho o parênteses. Não temos mais energia para ser adicionada. Fecho o colchete. Coloco o menos da fórmula.
abro um colchete para o reagente, né? Como só temos uma substância, e aí eu vou colocar apenas dentro do colchete. A energia do colchete do reagente é mais 226,5 kJ. Fecho o colchete, ok? ΔH é igual, vamos abrir o colchete, 2 vezes 393,3 é igual a menos 786,6 mais vezes menos, dá menos 285,5. Fecho o colchete. Repito o sinal da fórmula, abro o colchete, repito a energia. 226,5. Tá? Vamos agora resolver o colchete. ΔH é igual. Menos 786,6 menos 285,5. Então temos aqui dois resultados com sinais iguais. Então eu somo e repito o sinal. Então vai dar menos 1072,1. Menos da fórmula, mais a energia, eu vou ter menos vezes mais, menos 226,5. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 1072,1 menos 226,5 é igual a menos 1.298,6 kJ por mol. Ok? Vamos para o próximo. Então, terceiro quesito. Observe a reação de combustão do aldeído cético C2H4O com a seguinte equação. C2H4O reage com 5 meios de oxigênio, O2. Então tem 1 mol de aldeído acético reagindo com 5 meios mols de oxigênio, produzindo 2 mols de CO2, gás carbônico, e 2 mols de água, H2O. Dadas as energias de formação, o aldeído acético de menos 24,6 quilocalorias por mol. O gás carbônico, menos 94 quilocalorias por mol. E a água, menos 57,8 quilocalorias por mol. Então, como a gente viu na aula anterior, a gente pode usar a energia tanto em calorias quanto em joules, né? Então, essa questão está usando a energia em calorias. Então, vamos calcular qual é a entalpia de combustão do aldeído acético. Então, a fórmula é a mesma, né? ΔH é igual a HP menos HR. Tá? Então, a gente tem o ΔH, abre um colchete, colocamos 2 mols da energia do gás carbônico, que é de menos 94, mais 2 mols da energia da água, que é de menos 57,8 quilocalorias. Então, fecha o colchete, menos da fórmula. Não esqueça, o que às vezes acontece é que na hora da resolução a energia é negativa e a fórmula é negativa, né? Aí o estudante, né, quem está resolvendo ali, usar somente um sinal, esquecer do outro sinal, ou da fórmula ou o da energia. Os dois são negativos, então joga logo o negativo e termina errando a questão, né? Porque um sinal tem que ser multiplicado pelo outro, ok? Então eu abro aqui o
cochete para o reagente e a energia do reagente é de menos 24,6 quilocalorias. O ΔH é igual a 2 vezes menos 94 menos 188. Mais vezes menos, ou seja, mais da substância aqui, menos a energia, então eu tenho mais vezes menos, dá menos. Ok? 2 vezes 57,8 dá 115,6. Fecho o cochete, menos da fórmula, menos 24,6. Agora vamos resolver o cochete. ΔH é igual a menos 188 menos 115,6. Então eu tenho aqui sinais iguais, soma e repete sinal. Resultado, menos 303,6. E aí agora eu vou resolver o outro cochete. Eu tenho o menos da fórmula e o menos da energia. Menos vezes menos é mais. 24,6. Então, menos 303,6 mais 24,6, eu tenho agora sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior. No caso aqui, o maior é 303, então sinal negativo. ΔH vai ser igual a menos 279 quilocalorias por mol. Ok? 279 quilocalorias por mol, reação isotérmica. Temos aqui a letra C. Gabriel? Opa, Conseguiu dessa vez? consegui, mas depois de muito tempo. É porque eu estou me confundindo com os sinais, professor. Menos com menos, mais com menos, essas coisas assim. Veja só, você tem que... o que eu oriento as pessoas que têm dificuldade de sinal é fazer uma pesquisa. Porque a confusão se dá nessa história de menos com menos é mais com mais... Seguinte, tem que saber, tem que ver qual é a operação que está sendo realizada. Tá? Se eu tenho uma soma, aí eu vejo se os sinais são iguais ou se eles são diferentes. Certo? Sinais diferentes, eu subtraio. Sinais iguais, eu somo. Não importa se eles são sinais negativos ou sinais positivos, eles são iguais. Eu faço uma soma e repito aquele sinal. Agora, se a operação for de multiplicação e divisão, aí é que eu faço aquele jogo. Tá certo? Por exemplo, eu tenho menos 15 vezes menos 2. Aí eu tenho que fazer o sinal negativo menos multiplicado pelo outro sinal negativo menos. Tá? Porque quando a gente está aprendendo lá no ensino fundamental, passa por ensino fundamental 2, essa é a sexta série, eu acho, a antiga sexta série, hoje 7º ano, é que o professor chega e diz menos com menos mais. A verdade é que é menos vezes menos, é uma operação matemática. Tá? E aí é onde se confunde, porque você diz, quando o professor diz que é menos com menos dá mais, aí você vai confundir na soma. Você tem dois números sendo somados ou sendo subtraídos, mas a operação não é de multiplicação. Aí é por isso que eu nunca digo menos com menos dá mais. Eu digo menos vezes menos igual a mais. Tá entendendo, Gabriel? Ou Sim, menos professor. vezes mais, menos. Percebeu aí a diferença? Uhum. O mal é quando um professor de matemática chega e diz que menos com menos é mais com mais é menos e por aí afora. Ele deveria fiz exatamente informar isso, eu qual é o pensei tipo na- da operação. Isso serve tanto para divisão quanto para multiplicação. Porque um número dividido por outro também faz esse mesmo jogo de sinal. Menos dividido com menos é mais. Menos dividido com mais é menos. Entendeu? Aham. Pronto. Aí
a dúvida desse jogo sinal é quando a gente utiliza esse método de menos com menos. Porque você está usando uma preposição com. E não uma operação matemática. Mais com mais, menos com menos. Aí você termina usando isso para qualquer operação. Seja ela uma soma, uma subtração, uma divisão ou uma multiplicação. Tá bom? Alguma dúvida ainda contra esse jogo de sinal? Alguém tem essa mesma dúvida de Gabriel? Não, professor. Então podemos ir adiante, não é isso? Olha o quarto quesito. Joane, você conseguiu fazer o terceiro sem inverter a posição? Considere os calores de formação padrão das seguintes substâncias. C6H6 é o benzeno, né? É o gás benzeno. Ele tem um calor de formação de mais 12 quilocalorias por mol. O CO2 de menos 94 quilocalorias por mol. A água líquida, menos 68 quilocalorias por mol. A reação envolvida é de C6H6 mais 15,5 de O2, produzindo 6 mols de CO2 mais 3 mols de água. Então, 1 mol de benzeno reage com 15,5 mols de O2, produzindo 6 mols de CO2 mais 3 mols de H2O. Então, pede-se o calor da combustão completa de 1 mol de benzeno. Então, eu tenho o ΔH igual a HP, né, menos HR. Energia do produto menos energia do reagente. ΔH é igual, aí eu vou abrir um colchete para o produto, e tenho 6 mols de CO2. Qual é a energia do CO2? Menos 94. Mais, agora eu coloco 3 mols de energia da água, de menos 68. Fecho parênteses, não tem mais nenhuma substância, fecho o colchete. Menos da energia, abro um novo colchete para o reagente. O reagente só tem como energia ativa o benzeno, que é de mais 12 quilocalorias. Então, fecho o colchete. O ΔH é igual, e aí eu vou resolver o que está no parêntese. 6 vezes menos 94 é igual a menos 564. Mais vezes menos. Mais vezes menos é igual a menos. Então, menos 3 vezes 68, que é igual a 204. Fecho o colchete. Coloco o sinal da fórmula, abro o colchete e repito a energia. Mais 12. ΔH é igual. Vamos resolver agora o colchete. Menos 564 menos 204 é uma soma de sinais negativos, certo? Então, eu somo e repito o sinal. Menos 564 menos 204 é igual a menos 768. Menos da fórmula mais a energia, eu tenho menos vezes mais. Menos vezes mais é igual a menos 12. Agora eu tenho uma nova soma de sinais negativos. Menos 768 menos 12 é igual a menos 780 quilocalorias por mol. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo na paz. Quinto, são dadas as entalpias de formação das seguintes substâncias. Temos a substância e o ΔH de formação em quilojoules por mol. CO2, menos 393,3. CH3OH, menos 238,5. Isso é o metanol. H2O, gasoso, de menos 285,8 kJ por mol. Então, a reação do metanol com o oxigênio provoca uma combustão.
E a combustão do metanol produz CO2, ou seja, gás carbônico, e água, na seguinte proporção. 1 mol de metanol reage com 3 meios de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2, gás carbônico, mais 2 mols de água. Vamos à resolução. Então, na combustão completa, veja bem aqui. Na combustão completa de meio mol de metanol a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, observe que está queimando 1 mol, tá certo? E ele está pedindo qual é a energia de meio mol. ΔH é igual a HP menos HR. ΔH é igual, então vou abrir um colchete para o produto e colocar as suas respectivas energias. Bom, eu só tenho 1 mol de CO2. Mas como eu vou ter sinais internos, eu vou botar um parênteses. Então, o CO2 vai ser menos 393,3. Fecho o parênteses, mais. E aí eu abro um colchete, ou um parênteses, para a energia da água. Eita. Falta o quê? Faltam 2, né? Faltou 2 mol aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Então, aqui eu tenho 2 mols de água. Abro um parênteses, coloco a sua energia. Menos 285,8. Fecho o colchete, coloco o sinal da fórmula, abro um novo colchete para o reagente. Então, no reagente eu tenho apenas o metanol. A energia do metanol é de menos 238,5 kJ por mol. Então, resolvendo, o parênteses que está no produto, vamos ter menos 393,3 mais vezes menos dá menos. 2 vezes é 285,8, que é igual a menos 571,6. Fecho o colchete, coloco o sinal da fórmula e repito a energia do reagente. Menos 238,5. Fecho o colchete. ΔH é igual a menos 393,3 e menos 571,6, uma soma aí repete o sinal, menos 964,9. Aí menos da fórmula vezes menos da energia, mais 238,5. ΔH é igual a menos 726,4 kJ por mol. É esta a resposta que a gente está procurando? É a resposta de 1 mol de energia queimada? É, Pamela? Acha que sim? Eu acho que não. Gabriel acha que não. Tá muito normal, o senhor disse que era meio metanol. Então, a pergunta-chave está aqui, ó, na combustão completa de meio mol de metanol. A gente encontrou aqui, ó, quilojoules por mol. Isso quer dizer que a cada mol de metanol queimado libera menos 726,4 kJ. Mas a gente não quer essa de 1 mol, a gente quer a metade disso, meio mol. Então, a gente faz uma regra de 3 simples. Vamos ver se dá para fazer aqui nesse cantinho. 1 mol libera. Aí a gente não precisa colocar energia, porque a gente sabe que a energia é em módulo, né? É modular. Então, 726,4. Meio mol libera X. Energia. Então, X é igual a 726,4 vezes 0,5. X é igual a 363,2, tá? Kilojoules. Okay? Como ele está liberando é uma combustão, a nossa resposta será menos, ou seja, o ΔH será menos 363,2 kJ.
Como ele é negativo, ele está liberando ou está absorvendo? Tá? Eu tenho umas alternativas aqui para o 363. Liberação na letra C e absorção na letra D. Então ele está liberando ou está absorvendo? Está liberando, professor. Está liberando, porque é uma combustão. Isso. É É exotérmico. exotérmico. Então, é letra C, né? Liberação de 363,2 kJ. Sexto, uma das etapas envolvidas na produção do álcool combustível é a fermentação. A equação que representa esta transformação é C6H12O6, que é a glicose, produz 2 mols de C2H5OH, que é o etanol, mais 2 CO2, o gás carbônico. Então, sabendo que os calores de formação da glicose é menos 302 quilocalorias por mol, do gás carbônico menos 94,3 quilocalorias por mol e do álcool menos 66 quilocalorias por mol, pode-se afirmar que a fermentação ocorre com... A gente vai calcular o ΔH e vai saber se a energia vai ser liberada ou se vai ser absorvida, né? Se ela é uma reação endotérmica ou se é uma reação exotérmica. Então, ΔH é igual ao HP menos HR, ou seja, energia do produto menos a energia do reagente. ΔH é igual a gente abre o colchete, né? 2 menos 66. Fecho o colchete, mais, aí eu tenho 2 mol de CO2, 2, e coloco a energia, menos 94,3. Fecho o colchete, ali o parênteses, e o colchete. Coloco o sinal da fórmula e vou para a energia do reagente. A energia do reagente é de menos 302. ΔH é igual, então vou abrir o colchete para resolver o parênteses. 2 vezes menos 66 é igual a menos 132. Mais vezes menos, vai dar menos. Então 2 vezes 94,3 é menos 188,6. Fecho o colchete, repito o sinal da fórmula, repito o sinal ou a energia do reagente, 302. ΔH é igual, então vamos resolver o colchete, né? Menos 132 menos 188,6, isso é igual a menos 320,6. Aí eu tenho o sinal negativo da fórmula, sinal negativo da energia, menos vezes menos, igual a mais, 302. O ΔH é igual a menos 18,6 quilocalorias por mol. Então, deu negativo, né? Menos 18,6, e aí essa energia é liberada ou absorvida. Então, a reação ocorre com liberação de 18,6 quilocalorias ou com absorção de 18,6 quilocalorias. Liberação. Então, como resposta, temos a letra A. Liberação de 18,6 quilocalorias, tá? Aqui é uma reação, já sabemos que é uma reação isotérmica. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula, até o dia 18, né? Uma sexta-feira, nesse mesmo horário.